Pessoal, eu criei uma sessão aqui sobre redes neurais. Tá? Deixa eu deixar aqui que é arquiteturas. Que é o seguinte, tá? A gente viu o perceptron, né? Aqui temos a entrada, tá vendo? Input cell, tem a saída. A gente viu o multilayer perceptron, também conhecida como feed-forward network, tá? Porque a gente vai alimentando os neurônios ou os estímulos do neurônio, né, em direção para frente, né? Então por isso alimentação para frente, feed forward. E aí tem um backpropagation para treinar, então feed forward ou multilayer perceptron. Tem aí o deep feed forward, tá? Existe uma analogia nesses tempos atuais, que é o famoso deep learning, tá? O aprendizado profundo, e sempre houve como se fosse uma terminologia nova, falando, não, mas isso já existia, isso não é novo, etc. O que é aprendizado profundo? Então tem algumas pessoas que falam, se tem duas camadas intermediárias, já é aprendizado profundo. Tá? Então que ele colocou como Deep Feed Forward Neural Network, obviamente, né, que é tudo sobre redes neurais, como se fosse uma rede neural com mais de uma camada intermediária. Tá? Além disso, desse modelo que a gente viu nessa aula de hoje, tá? Nossa, tem modelo pra caramba ainda, tá? Por exemplo, temos as redes neurais recorrentes, tá? Em que a gente tem células aqui que se retroalimentam, que recorrência, né, o estímulo delas é recorrente, ou saída dela alimenta ela mesma, tá? E inclusive com algumas variações aqui de redes neurais recorrentes. A gente tem autoencoders que fazem aprendizado não supervisionado e variações aqui do aprendizado do autoencoder. Belief Networks, Deep Convolutional Network, que é a rede neural convolucional profunda. Tá? Ou seja, tem rede para caramba aqui. Tá? Qual que é a onda do momento, vamos assim dizer? Tá? Bom, a gente tem esse Deep Feed Forward para problemas numéricos em geral, tarefas de regressão ainda muito utilizados, tá? Para textos, tá? E classificação de séries temporais, onde a sequência é importante para fazer o aprendizado, tá? As redes neurais recorrentes, tá? Principalmente a GRU e a LSTM, porque esse daqui tem um sério problema de recorrência, tá? Essas duas aqui, elas têm ganhado destaque, então para classificação de textos onde sequências de palavras são importantes, tá? Então principalmente análise de sentimento, onde não é bom, tá? É importante essa sequência, porque se eu só considerar a palavra bom separado, vai dar uma sensação de ser algo positivo, mas o não inverte o sentido. Séries temporais, onde a sequência dos valores no tempo importa, isso tem ganhado muita... tem apresentado excelentes desempenhos, vamos assim dizer, nos dias atuais. E para classificação de imagens, as redes neurais convolucionais, tá? Na qual essa rede é composta por algumas camadas que aprendem filtros na imagem. Então, por exemplo, aprender o filtro de uma orelha do gato, aprender uma textura de pele de um tigre, por exemplo. Enfim, características marcantes que ajudam a distinguir um objeto de uma categoria de outro objeto. Tá? Então, isso daí é um aspecto importante dentro dessa da classificação de imagens, e a rede neural tem essas camadas que aprendem esses filtros. Depois tem uma parte de camada densa igual ao que a gente viu na aula de hoje, então tem ganhado bastante destaque na classificação de imagens. E tem aqui as adversarial networks ou os autoencoders aqui, que essa parte aí de deepfake, né, de você colocar uma cara de uma pessoa na cara de outra, a geração de conteúdo, são feitos por esses tipos de redes aqui. Tá? Então é o que tem pela frente em termos de arquitetura de redes neurais. Tá? Isso daqui é só uma pequena parte ainda do que está nesse site aqui do Towards Data Science. O cara faz uma ilustração aqui de diferentes arquiteturas de redes neurais. Tá? Como função de ativação, a gente viu uma muito específica do modelo Multilayer Perceptron, que era a função degrau, mas existem outras aí, tá? Então a gente tem a sigmoide, como a gente já tinha visto, produz valores entre 0 e 1. Tem a tangente, para produzir valores entre -1 e 1.
então bastante parecido com a sigmoide, tá? Só que vai gerar valores entre -1 e 1. E tem aqui a função ReLU, tá? Que ela vai gerar somente valores positivos. Então, quando eu tenho valor positivo, é uma função linear. Quando eu tenho valor negativo, ela sempre responde com 0. E eu tenho o PReLU, né, que ele vai responder também com valores negativos, tá? Só que não é linear, com uma taxinha bem pequena, tipo, até deixa você produzir com valor negativo, mas não muito. E depois do 0 tem um crescimento aqui linear, tá ok? Bom, aqui ainda a gente tem outras funções aqui de ativação, tá? Então, função linear, função binária, função logística, função tangente, arctangente. Tentei pegar uma referência aqui com várias formulinhas, tá? E já apresentando, obviamente, a função e as suas respectivas fórmulas. Então, tem muita coisa aqui em termos de função de ativação, tá? O que eu vejo hoje em dia, tá? Muito uso da função sigmoide e da função ReLU, tá? Principalmente para classificação de imagens. O ReLU para a parte das camadas de convolução na classificação de imagem. ReLU está sendo muito utilizado. E num contexto geral, vamos dizer, não sei o que utilizar, a função sigmoide vem sendo muito utilizada. Tá? Aqui uma comparação de todas elas. Tá? Temos gráficos. Tá? E aí tem a função de erro, né? Até então a gente viu a função de erro como esse erro quadrático para medir o quanto que a minha rede está errando, né? Então o erro quadrático ele é meio que uma função geral, tá? Que pode ser utilizado para qualquer valor numérico, tá? Mas tem outras também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho só uma saída binária, que o meu valor de saída é 0 ou 1, tá? A gente pode utilizar a Binary Cross Entropy, tá? Lembra da entropia, né? Que pegava a bagunça, vamos dizer, do sistema, né? Que a gente utilizava a probabilidade de ocorrer uma classe, né? Exemplo de uma classe, log da probabilidade daquela classe, mais a probabilidade de ocorrer outra classe, log da outra classe. Então, se o meu sistema tivesse puro, né? Esse daqui daria um valor próximo de... Sempre esqueço. Se tivesse puro, daria próximo de 0. E se tivesse bagunçado, próximo de meio, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente tem um sistema puro, ou seja, aqui eu respondo com 1, aqui eu respondo com 1, aqui vai ser, obviamente, 1 menos 1 dá 0, e aqui 1 menos 1 dá 0, né? Isso daí vai me dar o valor 0, ou seja, eu não estou errando. E aí, mas eu posso responder aqui com valores intermediários entre 0 e 1, que, por exemplo, aqui a saída do neurônio pode ser, como eu falei, uma sigmoide, que vai gerar entre valores entre 0 e 1. Então, isso daqui nunca necessariamente vai ser 0 ou 1, vai ser valores intermediários, aí você vai calculando a entropia de acordo com esses valores intermediários aí, tá? Sendo que o erro máximo vai ser quando esse cara responde com meio, né, que não é nem 0, nem 1 no caso, tá? Bom, se eu tiver aqui múltiplas saídas, ou seja, eu estou num problema multiclasse, tá? Ou multirótulo, a gente tem o categorical cross entropy, que nada mais nada menos é quase que um binary cross entropy, tá? Só que eu vou fazer um somatório, tá? Daquele binary cross entropy para cada uma das classes, né? Que aqui eu já estou fazendo para a classe positiva e para a classe negativa, ou seja, y1 menos y, né? Aqui eu estou fazendo para cada uma das classes. O detalhe é que para que isso possa ser aplicado, como isso é uma probabilidade, tá? Esses valores de saída aqui, eles têm que ser padronizados. Ó. Então, prediction range 0 to 1, sendo que a soma tem que ser um desses caras aqui. Então, tem que dar um jeito de padronizar esses caras aqui, certo? Se a saída é uma sigmoide, né, que gera valores entre 0 e 1, é só pegar esse cara e dividir pelo somatório de todo o resto, que dá um negócio chamado de softmax, que é um nome bonitinho, mas é a padronização pela soma. Pego o valor de saída, divido pela soma de tudo, isso vai me dar valores entre 0 e 1, e de forma que a soma sempre dê 1. Tá? Então tem a alternativa, isso pode aparecer em algum momento também. Tá? E como otimizadores, ou seja, como processo para ajustar os pesos dos neurônios,
A gente usou um bastante particular aqui, que é o Stochastic Gradient Descendant, tá? Ou descida de gradiente estocástica, tá? Então aqui a gente tem esse θ representa os parâmetros, né? Então os parâmetros são igual a ele mesmo, menos o θ. Aqui θ dependendo da direção do gradiente, ou pode ser mais θ, tá? É só inverter depois se for mais, em vez do d menos y, você usa o y menos d. Aí em vez do menos vai ficar o mais, tá? Mas enfim, o que importa é o núcleo geral aqui da célula, tá? E que para cada exemplo i, né, a gente vai fazendo a atualização dos pesos, tá? Eu posso fazer por mini batch, ou seja, eu calculo o erro por uma quantidade de exemplos, tá? Não só para um e já atualizo ele. Eu já calculo por uma quantidade n de exemplos ali. E aí com o erro, com base no erro desses n exemplos, tá? É que eu vou fazer a atualização do peso, certo? Então calculo lá, por exemplo, vou somando erro do exemplo 1, erro do exemplo 2, erro do exemplo 3. Fala, bom, meu batch de 3 qual que foi o erro aqui? Ah, eu estou errando, o erro médio, né, obviamente. Eu estou errando menos 5, tá? Então aí esse menos 5 vai virar o erro naquela fórmula, eu vou atualizar todo mundo com base nesse menos 5. Né? Obviamente não vai, para aquele problema do OR não vai ser menos 5, porque sempre a diferença está entre 0 e 1, né? Mas enfim, só para ilustrar. E tem um batch gradient descendant, tá? Que eu pego todo mundo, pego a época inteira, vejo qual que é o erro da época e atualizo todo mundo numa pancada só, tá? Quanto maior o tamanho do batch, né, mais rápido vai ser o meu processo, né? Porque em vez de eu, para cada exemplo que eu apresentar, eu atualizo. Atualizo. Não, eu já faço uma pancada só e já saio atualizando todo mundo numa pancada só. Tende a ser mais rápido, tá? Só que, no geral, esse carinha aqui tende a apresentar melhores resultados, mas é um pouquinho mais lentinho, tá? E aí tem algumas outras variações, tá? No sentido de trabalhar na taxa de aprendizado conforme eu vou aumentando, tá, as minhas iterações ou de acordo com alguma outra informação da minha rede, tá? Mas o geral é mexer nessa taxa de aprendizado. E no geral começo com uma taxa maior para eu ir em direção ao ponto, vamos dizer assim, um ponto ótimo em passos maiores, tá? E aí a hora que eu vou me aproximando desse ponto ótimo, em vez de eu continuar dando uns passos grandão, que eu posso passar esse ponto ótimo, eu vou diminuindo o tamanho do passo de forma a eu tentar alcançar esse cara aqui, tá? A ilustração, não vou entrar, obviamente, no mérito de cada um desses caras, mas para ilustrar, eu tenho dois GIFs aqui. Tá? De diferentes algoritmos daqueles que eu mostrei, SGD e etc. Né? Perceba que o SGD, ele vai bem lentinho, mas há uma taxa fixa. Tá? Mas ele vai chegar nesse ponto, enquanto tem alguns outros que eles começam com uma taxa de aprendizado maior. Então, esses passos iniciais, eles são maiores, depois ele vai diminuindo o passo e vai chegando pertinho aqui. Tá? Então, assim, se vocês pegarem os tutoriais na internet, vocês vão ver bastante uso do RMS-prop, tá? E do ADA, ou variantes do ADA, como o ADAM. Se o ADAM está aqui, deixa eu já copiar esse outro aqui. Tá? O ADAM tem vários ADA, 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 enfim, variantes do ADAM ou do RMS-prop. Só que vários estudos, né, demonstram que como esses caras podem ir com muita sede ao pote, eles acabarem se perdendo. Então, uma melhor escolha ainda é o Stochastic Gradient Descendant, apesar de ser mais lento, tá? Mas, enfim, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu que os outros chegam muito mais rápido, tá, no ponto ótimo em relação a ele. Então, acho que vale a pena tentar o RMS-prop e o ADAM. Deixa eu colocar o outro aqui, tá? O ponto ótimo seria esse carinha aqui, ó. Aqui ele está mostrando que tem uns caras aqui que vão muito louco, acabam passando muito rápido do ponto de ótimo, depois não conseguem voltar. Tá aqui o single gradient descendant muito rapidinho, fazendo os negócios aqui. Tem o A da grade que está chegando aos pouquinhos aqui, perto desse ponto de mínimo. Tá? Então tem essas considerações
a fazer aí, tá? Mas os mais usados, né, é o Stochastic Gradient Descent, variantes do ADA, tá? Eu uso o ADA, e do RMS Prop. Né? Depois eu mostro para vocês onde que a gente coloca esses caras quando houver tal opção, tá? Então aqui, pessoal, é o material complementar da aula de hoje, tá? Vários materiais aqui no final do Towards Data Science, que eu acho muito interessante. E a gente volta na próxima aula. Vou mostrar para vocês como que a gente usa novamente no ECA, como que a gente usa redes neurais no sklearn, e vou dar uma pequena amostra, tá, de outra biblioteca, não é específica para redes neurais, mas muito usada para redes neurais. Tem muita gente utiliza ela hoje em dia, que é o TensorFlow do Google. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Tá? Então, até o próximo vídeo.